Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Williams Pereira e nessa aula nós vamos criar uma Service Principal. Para que o Terraform possa criar recursos no Azure, ele precisa se autenticar e para isso ele utiliza uma Service Principal. Nós vamos abrir o Visual Studio Code. Se você não instalou o VS Code ainda, dá uma olhada no vídeo que eu explico como fazer a instalação. A gente vai em Open Folder. E aí nós vamos criar uma pasta dentro do C2 chamada Terraform. E é nessa pasta que a gente vai começar a criar os nossos códigos, a nossa infraestrutura. Eu vou selecionar a pasta. Aqui a gente vê que a gente está dentro da pasta Terraform. E agora a gente vai criar um arquivo chamado provider.tf. E nesse arquivo você vai escrever o seguinte. Eu vou copiar e vou colar aqui para vocês. Depois de criar a Service Principal, nós vamos preencher esses valores. Eu vou explicar cada um deles. O Client ID é a identificação da nossa Service Principal, que nós vamos criar em seguida. O Client Secret é um password, uma senha que nós também iremos criar. O Tenant ID é a identificação do tenant. E a Subscription ID é o número de identificação da nossa subscription, assinatura. O tenant é o que representa a sua organização, uma empresa ou você mesmo. Ele é o seu espaço dentro da nuvem do Azure. Quando você cria a sua assinatura, a Microsoft cria o seu tenant e também uma instância dedicada do Azure Active Directory para você. Vamos para o portal do Azure. Esse aqui é o Azure Active Directory. O Azure Active Directory ele é muito semelhante ao Active Directory que você tem na sua empresa, on-premises. Ambos fornecem serviços de autenticação e autorização. Quando você está fazendo o login no portal do Azure, você está interagindo com a sua instância do Azure Active Directory. Uma Service Principal é uma identidade do Azure Active Directory e é utilizada por aplicativos, serviços e ferramentas de automação para acessar os recursos do Azure. É como se fosse uma conta de usuário, mas ao invés disso é uma conta de aplicação com funções específicas. E essa identidade é criada dentro do seu tenant, na sua instância do Active Directory. Por exemplo, o Azure ele tem uma API. E essa API ela é uma interface que recebe comandos. E nós emitimos comandos em forma de código para essa API, a fim de criar os recursos na nuvem através do Terraform. E essa Service Principal é a identidade que se autentica na API e recebe autorização para criar os recursos através do Terraform. Então, vamos criar a nossa Service Principal para poder interagir com a API do Azure. Aqui no Azure Active Directory, nós vamos em App Registrations. Então, New Registration. Vamos dar um nome para a nossa Service Principal. Vamos chamar de Terraform. As opções abaixo nós não precisamos modificar. E aí nós clicamos em Register. Ok, a Service Principal foi criada. E agora nós precisamos copiar o Client ID e o Tenant ID e colar lá no VS Code. Agora vamos criar o Client Secret. Nós vamos em Certificates and Secrets, New Client Secret. Em Description a gente vai colocar Terraform e vou clicar em Add. Ok, aqui está o nosso Secret. Agora a gente precisa copiar ele e colar da mesma forma no VS Code. Você precisa copiar o valor, não é o ID. É importante você anotar o secret, porque depois você não vai ter acesso a ele novamente. Então, se você perder, você vai ter que criar outro secret. Vamos colar aqui no VS Code. E agora, vamos pegar o Subscription ID. Nós vamos em Subscription. Aqui está o nosso Subscription ID. Vamos copiar e colar aqui no VS Code. Vamos salvar o arquivo. Então você usa Ctrl S. Agora o arquivo está salvo. E por fim, nós precisamos dar autorização para a nossa Service Principal. Nós vamos voltar na Subscription. A gente vai em Access Control. Add Role Assignment. Em nível de acesso, a gente precisa dar no mínimo acesso de Contributor. Nessa opção aqui de baixo fica User Group ou Service Principal. E vamos selecionar a nossa Service Principal.
que é a Terraform. Agora é só clicar em Save. Pronto! Agora nós já podemos começar a criar recursos no Azure através do Terraform. Na próxima aula, nós vamos testar a nossa configuração utilizando o Provider. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até mais!